E aí, galera, belezinha? Espero que estejam todos bem. E eu venho por meio desse vídeo apresentar uma curiosidade científica aos senhores, senhoras e senhoritas que estão em casa me assistindo. E essa curiosidade ela diz respeito ao movimento de propulsão de micro-organismos, que segue uma dinâmica muito diferente da estratégia traçada por seres maiores que se movimentam nadando em meio a um líquido, né? Então, o título da mini aula de hoje é A Estratégia de Propulsão de um Espermatozoide. E eu coloquei essa palavra estratégia no título para chamar atenção, né? Porque ela causa uma espécie de um nó mental, porque parte-se da premissa de que o espermatozoide tem uma estratégia deliberada, racional, né, intencional, sobre como ele pretende se movimentar no meio viscoso, né? Mas eu queria apresentar, na verdade, a física envolvida nesse processo de locomoção e propulsão de seres muito pequenos que precisam, por motivos evolutivos, biológicos, se movimentarem em meio a um fluido viscoso. Então, vamos começar a aula de hoje com uma imagem, com uma figurinha aqui, ilustrativa, simplesmente esquemática, desse serzinho maravilhoso que é o espermatozoide, que tem um mecanismo muito próprio, muito específico de propulsão. Vamos começar aqui com a imagem dele. Ele é um ser flagelado, então ele tem esse flagelo aqui, esse rabinho que vibra numa frequência muito alta e tem um movimento bem não linear, bem caótico, que é importante para que ele consiga se movimentar nesse fluido viscoso e chegar lá e fecundar um óvulo, né? E qual que é o grande rolê que torna esse assunto interessante do ponto de vista científico? A coisa toda começa com um cara chamado Osborne Reynolds. Então vamos pôr aqui o nome desse cara, que esse cara é um cara importante, é um personagem muito relevante na mecânica dos fluidos. E eu vou explicar aqui por quê. Então a história toda começa com esse célebre cientista inglês da Universidade de Manchester chamado Osborne Reynolds. Vamos pôr aqui uma fotinho desse cara porque ele merece uma homenagem, ele é um cara muito importante na mecânica dos fluidos. Todos os alunos de mecânica dos fluidos já ouviram falar de Osborne Reynolds. E quem foi esse cara aqui? Vamos pôr uma fotinho para homenageá-lo. Bom, Osborne Reynolds foi esse cidadão aqui, em inglês, representado aqui numa pintura quase que vitoriana. E ele é famoso na mecânica dos fluidos por conta de um artigo científico que ele publicou no final dos anos do século XIX, que é esse paper aqui, que eu vou separar uma imagenzinha dele, cujo título é On the Dynamical Theory of Incompressible Viscous Fluids and the Determination of the Criterion. Então, é um artigo célebre na história da mecânica dos fluidos, publicado em 1895, mas foi enviado em 1894. Ele é o artigo mais citado da história da mecânica dos fluidos, que é uma ciência gigantesca em expansão constante, que lida com diversos assuntos que aguçam a curiosidade científica do ser humano. E por que, que esse artigo é tão importante? O que, que ele tem a ver com esse rolê do espermatozoide? Eu separei aqui algumas imagens ilustrativas desse experimento do Reynolds aqui, tá? Então, ele fez uma bancadinha aqui. Esse aqui está mais ou menos em escala real, esse desenho. Outras imagens dessa bancada eu poderia colocar aqui para vocês. Ela já existe hoje em dia em versão comercial para fins didáticos. E a bancada original que ele usou de fato no século XIX é essa daqui, que está na Universidade de Manchester até hoje e serve de peça de exposição no museu na Universidade de Manchester. E qual que foi o rolê que o Reynolds fez usando essa bancada? Aqui ele tinha um sistema de injeção de corante, né, nesse recipiente aqui, e esse corante ele era usado para você visualizar o movimento do fluido nesse duto, né? Aqui dentro teria um escoamento e ele fez basicamente um experimento de visualização para identificar padrões geométricos de escoamentos. Eu separei aqui um vídeo no YouTube que mostra esquematicamente esse experimento do Reynolds, né? Então aqui a gente tem um escoamento, inicialmente
lento a princípio, num regime que a gente chama de regime laminar, no qual lâminas de fluido se movimentam de forma paralela, sem interpenetração de uma lâmina na outra. Essa foi a primeira percepção visual que ele teve, e ele percebeu que conforme você aceleraria esse escoamento, aumentaria a velocidade dele, você teria essas bifurcações, instabilidades que de repente iriam culminar num regime que ele chamou de regime turbulento de escoamento. É o mesmo tipo de padrão que você espera observar quando você abre a pia da sua torneira bem devagarinho e observa aquele padrão de lâminas bem comportadas e de repente aquela coisa começa a acelerar por efeito gravitacional e quanto mais para baixo você percebe um padrão já mais desordenado de um escoamento, né? Então esse experimento é conhecido como experimento de Reynolds, no qual ele determinou um critério numérico, matemático, quantificável, responsável pela transição desse regime de laminar para turbulento. Esse critério ele é chamado de número de Reynolds. Então vamos colocar aqui, porque essa é uma conclusão importante desse experimento, né? Esse número de Reynolds é um parâmetro físico muito famoso na mecânica dos fluidos. Ele é um parâmetro adimensional e ele é expresso por uma combinação de termos. Eu vou chamar de RE, o número de Reynolds, e esse cara vai ser dado por um produto entre a massa específica do fluido, já faço aqui uma legenda, uma escala típica de uma velocidade média, uma escala de comprimento dividido pela viscosidade do material. Então aqui, vamos colocar rapidamente uma legenda, né? Rho é a massa específica do fluido ou a densidade. Na verdade, não são sinônimos, massa específica e densidade, mas para fins didáticos, suponhamos que sejam. Aqui eu tenho a velocidade média do escoamento. Média ou típica, né? Uma velocidade típica desse flow. Esse L é uma escala de comprimento típica. E no caso do nosso espermatozoide, a gente sabe que é uma escala pequena, ele é um carinha bem pequenininho. Então, escala de comprimento típica. E esse μ, essa letra grega, é a viscosidade do meio. A gente tem uma noção intuitiva de viscosidade quando a gente compara água e mel, por exemplo, né? Essa resistência extra que o mel te oferece quando você tenta tirar ele do pote em relação à água, estaria associado a uma maior viscosidade desse fluido. Pois bem, o que o Reynolds observou? Ele observou que, na verdade, era essa combinação de termos, né, a quantidade física responsável por uma transição de regime. Então, como a gente tem um Reynolds baixo, vamos pôr aqui uma letrinha melhor, Reynolds baixo, a tendência era que você tivesse um escoamento em regime laminar, ou seja, você observaria esse padrão de lâminas de fluido que escoam de maneira paralela sem interpenetração de uma lâmina na outra. E para um Reynolds alto, você teria um regime, a princípio, turbulento. É claro que a natureza ela não é tão, como é que eu posso dizer assim, polarizada assim, né? Não é ou laminar ou turbulento, ela não entende isso. Isso são concepções humanas que a gente usa para poder categorizar os fenômenos observáveis. Existe um espectro no caminho entre o laminar e o turbulento. Mas para fins de classificação, vamos separar então entre laminar e turbulento. E a gente sabe, pela experiência do Reynolds, que esse cara ele é o critério para a transição de regime, tá? E uma coisa interessante aqui, tá? Eu costumo falar para os meus alunos que o número de Reynolds ele expressa no fundo uma razão entre ordens de magnitude, estimativas numéricas entre dois mecanismos físicos que são comuns a qualquer tipo de escoamento, tá? Existe um mecanismo inercial, e inércia é uma palavra que tem a ver com tendência, né? E para mim o melhor exemplo para você entender inércia é você imaginar um navio gigantesco manobrando num porto, né? Muito tempo antes dele chegar no porto, ele tem que começar a frear já, porque
ele vai demorar muito tempo para entender que ele precisa frear, porque ele tem uma inércia muito grande, porque ele tem uma massa muito grande. Então ele tem que antecipar vários passos no futuro, o movimento que ele vai querer realizar daqui a uma certa quantidade de tempo. Ele começa a frear muito antes, porque a tendência dele de continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo é muito grande. E tendência tem a ver com o tamanho, com a velocidade e com a massa do objeto. Um navio muito rápido, muito grande, muito pesado, tem muita tendência de continuar fazendo aquilo que ele está fazendo. E os termos que entram no lado de cima no número de Reynolds, que eu vou grifar aqui em vermelho, esses caras aqui, todos eles têm a ver com inércia, com tendência, né? Tendência a continuar fazendo aquilo que já está se fazendo. E o termo de baixo é o termo viscoso. E a viscosidade, ela tem a ver com uma dissipação, com uma atenuação, né? Com um amortecimento dessa tendência. Então aqui eu posso colocar a palavra viscosidade como algo que estaria vinculado fisicamente a uma atenuação, a uma dissipação ou a um amortecimento. Seriam palavras razoáveis para descrever o sentimento físico que eu tenho em relação à viscosidade. Então o número de Reynolds ele mede uma relação entre uma tendência do meu escoamento de fazer algo que ele está em caminho de querer fazer em relação a um mecanismo que vai tentar atenuar, dissipar, amortecer, segurar a onda dessa tendência. E a pergunta-chave é: que tendência é essa? E para você entender essa tendência, é preciso que você olhe para um conjunto célebre de equações chamada equação ou equações de Navier-Stokes, que são as equações mais famosas da mecânica dos fluidos. Essas equações, basicamente, elas representam uma versão daquilo que a gente conhece como segunda lei de Newton. Esse é o princípio físico fundamental por trás das equações de Navier-Stokes. E essas equações são famosas na mecânica dos fluidos por um motivo simples. Elas basicamente descrevem o movimento de qualquer tipo de fluido em qualquer tipo de condição. Ou seja, se eu quero prever a velocidade e a pressão de um ponto do espaço por onde passa um escoamento de um fluido qualquer, numa geometria qualquer, daqui a 10 segundos, seriam essas as equações que eu deveria que resolver. E essas equações são equações que nós chamamos de equações não lineares. Elas são fortemente não lineares. O que significa isso? Fortemente não lineares. Elas apresentam em sua solução uma tendência inata ao caos. Então é como se qualquer tipo de escoamento da mecânica dos fluidos ele quisesse ser caótico. E esse caos está associado a um termo matemático que surge nessas equações, que é um termo não linear, que tem a seguinte cara. As equações de Navier-Stokes elas seriam dadas pelo seguinte termo: massa específica que multiplica a variação da velocidade no tempo mais a velocidade que multiplica a variação no espaço do próprio campo de velocidade. Esse cara aqui estaria associado a uma aceleração percebida por uma partícula fluida. Então, aquela parte da segunda lei de Newton que a gente vê no segundo grau, somatório de força igual a massa vezes aceleração, seria esse lado esquerdo das equações de Navier-Stokes. E esse cara ia balancear uma variação no espaço do campo de pressão, mais o produto da massa específica pela gravidade local, mais um efeito viscoso vinculado a essa dissipação de energia cinética por atrito vinculado à viscosidade. Pois bem, eu não pretendo aqui nesse vídeo ter expectativa de que todas as pessoas que venham porventura assisti-lo entendam os detalhes por trás da equação de Navier-Stokes. Mas o fato é que essa é uma equação que ela computa esse balanço de mecanismos físicos que rege o movimento de um fluido. Ponto. Então eu tenho aqui o efeito da pressão, eu tenho aqui o efeito da gravidade, um pouquinho de pressão, eu tenho o efeito da gravidade, eu tenho o efeito da viscosidade. São mecanismos importantes para reger a dinâmica de um flow.
E eu tenho aqui esse termo, que eu vou circular em vermelho, que é o mecanismo ou efeito inercial. E esse cara é um termo não linear. Por quê? Porque tem aqui um produto da velocidade por uma variação dela própria. Então essa não linearidade matemática, ela vai resultar numa tendência de um comportamento caótico por parte do meu escoamento, a menos que o mecanismo dissipativo, que aparece aqui como um atenuador dessas instabilidades e vinculado à viscosidade, segure a onda da tendência ao caos imanente num fluido em movimento. Pois bem, o Reynolds foi o cara que observou então que essa composição de termos seria responsável por você ter um escoamento laminar ou turbulento. E aí que vem um lance legal, interessante, que tem a ver com o espermatozoide. Eu separei aqui um vídeo para mostrar um fenômeno absolutamente interessante que surge para escoamentos em baixos números de Reynolds, chamado reversibilidade, um pouquinho nessa cor, princípio da reversibilidade cinemática em baixos Reynolds. Que princípio é esse? Eu separei aqui um vídeo ilustrativo desse princípio, que é esse vídeo aqui, feito pelo pessoal da Universidade do Novo México. Então aqui eu tenho um cara que injetou um corante num fluido muito viscoso, para fins de gerar um escoamento em baixo Reynolds. Ele põe uma gota de um corante amarelo, uma gota de um corante azul e uma gota de um corante vermelho em meio a um fluido transparente, que é xarope de milho, que é muito viscoso. Aí aqui, ele tem um... Deixa eu dar um pause aqui, porque esse vídeo é interessantíssimo, velho. Aqui a gente tem um cilindro interno, tá? Dentro desse cilindro maior. Então são cilindros concêntricos. Se você olha esse cara de cima, você vai ver tipo um dentro do outro. Esse do meio, ele gira. O outro, ele está preenchido nesse espaçamento anular por um fluido muito viscoso e pelo corante. Ele vai girar o cilindro do meio para misturar esse corante. Nisso, ele está induzindo um escoamento em baixo Reynolds, porque ele vai girar bem devagarinho e o fluido é muito viscoso. E ele vai gerar um mixing desse corante. Então ele vai dar uma voltinha e começa a misturar esse cara. Duas voltas. E aí você começa já a não conseguir mais identificar o que é vermelho, o que é amarelo, o que é azul. Aquela coisa se mistura, vira uma cor só. 3 voltas. E agora ele começa a reverter o sentido da rotação. E aí que entra a parte mágica desse vídeo. Quando ele inverte o sentido da rotação, quase que milagrosamente você vai observar que as partículas coloridas vinculadas ao corante, elas retomam a sua forma original. E parece uma coisa mística, uma magia, uma bruxaria. E sempre que eu mostro isso para os meus alunos em sala de aula, a galera fica de cara, fala: caralho, velho, que rolê é esse, velho? Como que isso acontece? Que doideira, né? E a explicação para esse fenômeno reside nesse princípio chamado princípio da reversibilidade cinemática em baixos Reynolds. E de qual é que é desse princípio físico que faz com que a gente tenha esse fenômeno tão interessante desse escoamento reversível? O que a gente consegue observar e demonstrar, né, é que para Reynolds pequeno, vamos por Reynolds muito menor que 1, existe uma relação linearmente proporcional entre força e velocidade. Então força está aqui e velocidade está aqui. Que força é essa? Que velocidade seria essa, né? Quando você tem um carinha querendo se movimentar num fluido, ele vai balançar um rabinho, ele vai abanar uma membrana, uma nadadeira, uma barbatana, ele vai mexer o corpo dele, ele vai impor uma certa velocidade ao fluido. E o fluido, como resposta, gera uma força de propulsão nesse cara. Então essa relação força-velocidade que é linear para baixo Reynolds. Eu consigo demonstrar isso
partindo de uma análise de escala muito simples em cima da própria equação de Navier-Stokes. E o fato é que para Reynolds muito maior do que 1, então alto Reynolds, essa relação ela não é linear, a força ela escala com o quadrado da velocidade. Então aqui a relação ela é linear e aqui ela é quadrática. Isso a gente consegue demonstrar fazendo uma simples análise de escala em cima das equações de Navier-Stokes. Fica aqui um exercício para os alunos, né? Pegar a equação de Navier-Stokes, adimensionalizar essa equação, fazer surgir nela o número de Reynolds e mostrar que para Reynolds baixo essa relação é linear e para Reynolds alto essa relação é quadrática. Né? Para Reynolds baixo, os mecanismos físicos que vão se balancear na equação de Navier-Stokes vão ser os termos de pressão e viscosidade. Para Reynolds alto, os termos inerciais e de pressão dominam. Tá? Então, nesse balanço entre pressão e viscosidade no regime de baixo Reynolds ou pressão e inércia no regime de alto Reynolds, você consegue mostrar essas relações. E por que isso tem a ver com esse princípio da reversibilidade cinemática? Por um motivo muito simples. Você imagina que um Reynolds alto, né? E aqui, o que seria um Reynolds alto em termos de um organismo que tenta se movimentar e ter uma propulsão em meio a um líquido? Por exemplo, um peixe. Um peixe, uma baleia, são seres que se movimentam em alto Reynolds. Reynolds baixo, aqui você teria espermatozoide, que é o nosso contexto da aula de hoje, bactérias, etc. O peixe e a baleia, eles estão blindados por essa relação quadrática entre força e velocidade. Ou seja, se o peixe ou a baleia decidem traçar uma estratégia, imagina que aqui está o peixinho, e esse cara, ele vai no tempo, balança, deixa eu apagar isso aqui. Ele vai no tempo balançar o rabinho de tal sorte que a velocidade dele vai ser assim, uma função harmônica, para cima e para baixo. Ele fica, né, fazendo assim, ó. Então aqui ele teria estaria no quadrante positivo, vamos pôr aqui com duas cores diferentes, no quadrante positivo da velocidade, e aqui ele estaria no quadrante negativo da velocidade. Como essa dependência é quadrática, aqui no quadrante negativo, ele consegue gerar forças positivas de propulsão. Então, para um peixe e para uma baleia, ele consegue ter uma estratégia de locomoção de balançar o rabo de uma maneira harmônica. Se o carinha pequeno aqui usasse a mesma estratégia, pegasse e decidisse balançar o rabinho dele dessa mesma maneira, positivo, negativo e tal, de tal sorte que eu estaria aqui nos quadrantes positivo e negativo. Quando esse cara tivesse nos quadrantes positivos, ele teria uma força positiva. Então esse cara positivo, positivo. Agora, como essa relação é linear, quando ele está no quadrante negativo, ele vai gerar uma força também negativa. Então, se um espermatozoide decidisse balançar o rabinho harmonicamente como um peixe, quando ele fizesse isso, ele ia para frente. Isso, ele voltaria para o mesmo lugar, ele ficaria preso sem conseguir sair do lugar, porque ele seria vítima da reversibilidade cinemática que se manifesta em baixos números de Reynolds e que está vinculada a esse balanço predominante entre o mecanismo de pressão e de viscosidade que regem a dinâmica do movimento. E por isso, naquele contexto do corante, quando o cara gira para um lado, ele tem, né, como se estivesse imprimindo velocidades positivas. E aí a força é positiva e mistura o corante. Quando ele volta no sentido oposto, essas forças voltam no mesmo sentido negativo e restauram aquele equilíbrio perdido por conta da agitação do cilindro, o que é muito interessante. E aí, por conta disso, um espermatozoide ele é obrigado a fazer um rolê muito mais complicado para poder se movimentar e conseguir fecundar um óvulo. E isso é interessante porque isso é tema de pesquisa de uma galera, velho, que está trabalhando em cima disso, né? Eu separei aqui alguns materiais, né? Tem esse artigo aqui que foi feito recentemente sobre microswimmers, né? Pequenos nadadores
que se movimentam em meios líquidos, né? E tem um pedaço específico desse artigo no qual ele fala explicitamente sobre propulsão flagelar, que é o rolê do espermatozoide. Ele fala o seguinte, uma coisa bem interessante aqui. O movimento flagelar tem a ver com a conversão de energia eletroquímica em energia eletromecânica, perdão, energia mecânica, né? E aí ele fala uma coisa interessante. O flagelo é uma proteína complexa, né, uma nanomachina, uma nanomáquina feita por uma proteína complexa que usa um gradiente eletroquímico de íons de hidrogênio e sódio no meio para produzir trabalho mecânico. Ou seja, um único espermatozoide, ele vai decidir, entre aspas, balançar o rabinho para cá ou para lá em função das variações no espaço, que eu chamo de gradientes, das concentrações de certos íons no meio. Então, é o meio que define como ele vai se movimentar. É até um pouco simbólico isso, porque nós seres humanos que acreditamos firmemente na ideia de um livre-arbítrio, né, temos um pouco de resistência a aceitar a ideia de que o meio induz o nosso movimento, né? Eu acredito que isso valha não só para espermatozoides, como também para seres humanos de um modo geral. É claro que no caso de uma célula, de um espermatozoide, a coisa é muito mais óbvia, né? É o próprio meio que delibera em relação a como ele vai querer se movimentar ali. E aí, atualmente existem pessoas fazendo pesquisa científica em mecânica dos fluidos, e eu separei aqui um PDF para dar um exemplo para vocês, para tentar entender melhor como que funciona esse rolê. Então eu peguei aqui um artigo publicado recentemente nessa revista, né, Fronteiras em Robótica e Inteligência Artificial, no qual os caras sintetizaram, velho, micro-robôs em formato de espermatozoide para tentar entender esse mecanismo de propulsão flagelar, né? Então essa galera aqui da Holanda, Alemanha, Egito, uma pesquisa multidisciplinar, no qual os caras de fato fabricaram um robozinho aqui, pequenininho, isso aqui é 100 micrômetros, 100 micrômetros é 0,1 milímetro. Então esse aqui é um cara bem pequenininho que eles fizeram e ele tem uma propulsão que é governada por um campo magnético externo oscilatório que ele responde, então ele vai ali se movimentando. Aqui é um movimento típico de evolução no espaço e no tempo desse carinha. E o rolê que eu achei bem legal desse artigo aqui é que nesse paper os caras investigam como a adição ou a presença de partículas esféricas no líquido afetam o movimento de propulsão desse cara aqui. Então a gente tem algumas coisas bem interessantes, e é um trabalho que tem muita teoria matemática, simulação. Hoje em dia dificilmente se faz ciência só com um experimento. As revistas científicas estão cada vez mais exigentes, elas querem experimento, elas querem simulação, elas querem teoria, querem tudo. Então o artigo tem bastante teoria e simulação também computacional, no qual eles estão investigando basicamente como que a variação da frequência de oscilação, né, desse flagelo e a fração volumétrica de partículas esféricas no meio vão afetar esse movimento. E umas coisas interessantes que eles notaram aqui, que eu queria separar para vocês, aqui é a imagem de simulação, é o seguinte, aqui a gente tem um meio, né, sem as esferas, aqui um meio com as esferas, eles mostram aqui que no caso A, quando a concentração de esferas é de 0%, a velocidade média de propulsão na direção x é de 103 micrômetros por segundo, enquanto que para uma fração de 3% de partícula, ela sobe para 115,8 micrômetros por segundo. Então, aparentemente, existem indícios de que a adição de elementos de partículas no fluido base, onde esse cara se movimenta, tende a aumentar essa velocidade de propulsão do objeto, né? Aqui eles fazem uma análise em relação à frequência, então aqui eles pegam amostras ambas com 7%, numa a frequência é de 1 Hz, na outra de 2 Hz, também existe um aumento nessa velocidade de propulsão, então frequência e concentração de partículas no meio parecem ser grandezas físicas importantes para reger o processo físico em si de propulsão desse cara. E aqui a gente tem gráficos típicos, você vê que os desvios padrões são muito altos entre teoria e experimento, mas a média, né,
é de que haja um aumento progressivo nessa velocidade de propulsão com a fração volumétrica e com a frequência de oscilação. Então, assim, você veja que até hoje tem gente... E esse artigo aqui, ó, ele é de 2019, é do ano passado, é recente pra caralho, né? Isso tá na moda hoje em dia. Muita gente tentando entender em detalhes esses mecanismos de propulsão física de seres pequenos que querem se movimentar em baixo Reynolds. Eu mesmo, né, tenho um artigo que eu participei, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, que está vinculado a esse tema. Até eu achar demora um pouquinho, mas eu acho que eu vou conseguir. Eu não lembro o ano que eu publiquei esse artigo, talvez 2016. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2016, eu não lembro mais nada, velho. Deixa eu ver, está em preparation. Eu tinha esse artigo aqui, só que eu não cheguei a separar ele direitinho. Bom, acho que eu não vou encontrar. Mas é um artigo que a gente publicou numa revista chamada Biomicrofluidics. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu Lattes esse paper para mostrar para vocês. Que era um trabalho muito semelhante. Nesse contexto, a gente não estava já assim interessado em propulsão flagelar. A gente estava falando sobre uma propulsão de um vermezinho muito pequenininho, chamado C. elegans, que se movimenta em meios também viscosos. Ele é muito pequenininho, é um vermezinho, uma minhoquinha que tem o grandão, tem mais ou menos 1 milímetro. Deixa eu ver se eu acho aqui esse paper. E a gente também fez um estudo bem legal assim sobre o movimento desse cara para entender como que ele conseguia quebrar, achei aqui, essa reversibilidade cinemática em baixo Reynolds. Como eu estou em casa, é bem provável que eu não consiga ter acesso a um artigo no qual eu mesmo estava ali, né, participando. Deixa eu ver se eu consigo baixar ele. Talvez eu consiga. Eu estou tendo agora que baixar um próprio artigo que eu participei. Está aqui, View Full Text. Então era um artigo no qual a gente estava estudando esse movimento ondulatório de partículas vivas em suspensão. Esses são os autores, meus amigos, colegas e companheiros de pesquisa. E nesse paper a gente estava estudando o movimento desse carinha aqui, ó, essa minhoquinha, que é o tal do C. elegans. Por que a gente decidiu estudar esse cara? Porque ele parecia ser um caso mais simples, né, do que um espermatozoide ou um ser ciliado, uma bactéria. Parecia ser um cara mais simples de estudar. Então a gente fez uma análise cinemática desse movimento, no qual a gente basicamente fez uma análise da amplitude de oscilação desse cara, como se fosse uma onda, do comprimento de onda e da velocidade de propulsão desse cara no meio. E o que a gente descobriu que foi muito interessante foi o seguinte: a gente fez umas análises de escala para entender os mecanismos físicos, as forças envolvidas, etc. Mas o que eu achei bem interessante desse artigo é que a gente fez uma análise de frequência do movimento da cabeça, do rabo e do centro dele, né? E o que a gente observou nessa análise, sei que são trajetórias típicas dele andando lá no microscópio e tal, o que a gente observou nessa análise foi uma coisa bem interessante, que a frequência, deixa eu ver que gráfico é esse aqui. Aqui a comparação da cabeça, head, e do centroide, né? Do movimento da cabeça centroide, de um deles específico. Então, a cabeça estaria aqui. Isso aqui seria as frequências nas quais ele consegue movimentar mais energia. Então, existe uma frequência aqui principal e alguns múltiplos dessa frequência para a cabeça. E o rabo dele tem um espectro já muito diferente. Ou seja, para esse cara aqui quebrar essa reversibilidade cinemática, porque ele é pequenininho, ele tem que vibrar a cabeça numa frequência diferente da do meio. Então é nesse jogo de tentar quebrar um pouco a linearidade do movimento dele que ele consegue gerar uma propulsão. Porque o grande rolê desses caras pequenos que se movimentam em baixos Reynolds é tentar quebrar essa reversibilidade cinemática vinculada à linearidade das equações de Navier-Stokes em regimes de baixo Reynolds, que vão gerar respostas, né, lineares entre força e velocidade. Então é esse cara aqui que tem que ser quebrado por um mecanismo mais não linear de movimento. Então é por isso que esse cara faz essa coisa maluca para tentar fecundar um óvulo. E o que eu acho mais incrível disso
É como você consegue perceber uma beleza maior por trás das leis que já existem na natureza e que a gente codifica através da ciência, quando você entende o trampo que é para a natureza para viabilizar a existência e a manutenção da vida. Né? Que projeto de engenharia, que puta projeto. Os caras, em 2019, fazendo micro-robôs com campo magnético para tentar simular uma coisa que ocorre naturalmente já há muito tempo nesse planeta, de um serzinho minúsculo, incrível, que vive num universo fantástico e que tem uma estratégia singular de propulsão para conseguir realizar um objetivo, que é fecundar um óvulo e gerar uma vida. E a coisa interessante é que, como é o meio que determina o movimento desse cara, né, a natureza inventou um recurso muito inteligente para garantir que pelo menos um deles vai fecundar. Porque é muito não linear, né? São as variações no espaço dos íons de hidrogênio e sódio do meio que vão determinar se ele balança o rabinho para cá ou para cá. Então é muito ao acaso. Então, para conseguir garantir uma chance de sucesso meio ao acaso, ela coloca uma caralhada de bichinhos desses, porque um vai ter que chegar lá e dar certo e fecundar, para maximizar as chances de sucesso dessa operação que te mantém vivo. Então era isso que eu queria falar na aula de hoje. Espero que tenham curtido essa exposição informativa desse princípio maravilhoso de reversibilidade cinemática em baixo Reynolds. Para quem tiver mais interesse em aprender um pouco mais sobre essa hidrodinâmica de baixo Reynolds, eu recomendo que assista esse vídeo aqui no YouTube, Laminar Flow, que é um vídeo antigo. Deixa eu ver. Laminar Flow não vai achar, deixa eu fazer uma pesquisa melhor. Laminar Flow Taylor. Pronto, eu vou achar aqui. Esse cara aqui, Low Reynolds Number Flow, melhor. Esse vídeo aqui, Low Reynolds Number Flow, é um vídeo, velho, gravado, eu não sei nem quando, mas ele é antigo, gravado por esse cara aqui, quando estava vivo ainda, Sir G.I. Taylor, da Universidade de Cambridge, do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica, que foi orientado do Thomson, o cara que descobriu o elétron, e posteriormente esse cara aqui, o Taylor, orientou o Batchelor, George Batchelor, que fundou o Journal of Fluid Mechanics. Então esse cara é um papa da mecânica dos fluidos moderna, e nesse vídeo a gente tem o privilégio de ver ele em pessoa, explicando em detalhes a física, dando exemplos, falando sobre o número de Reynolds, interpretando fisicamente. E nesse vídeo aqui também, ele faz a versão dele daquele experimento, né, de reversibilidade cinemática, só que de uma maneira muito mais interessante. Ele pega e escreve R muito menor do que 1, Reynolds muito menor do que 1, com corante, né? E aí ele gira o corante, deixa eu ver se eu vejo isso aqui. Ele gira o corante, vamos ver aqui. Eu quero ver com Reynolds, que é mais legal essa parte aqui. Esse aqui, ó, foi mal. Ele escreve R menor que 1, começa a girar aquela máquina, isso gera uma dispersão, porque quando você coloca assim só o corante, né, amarelo, vermelho, azul, já é impressionante. Quando você escreve alguma coisa no meio com corante, tem uma letra ali, tem um significado, tem uma simbologia. Quando você reverte o movimento e essa palavra, essa frase, esse conjunto de elementos de notação simbólica é reconstituído, fica mais incrível ainda mais sendo feito pelo próprio G.I. Taylor na Universidade de Cambridge. Então quem tiver mais interesse, assista esse vídeo, é bem legal, tem várias explicações. E é isso, pessoal, espero que tenham curtido a aula de hoje e até o próximo vídeo de divulgação de curiosidades científicas legais da mecânica dos fluidos. Um beijo!